Mário Sérgio Cortella. Que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo. Que bom, que bom. Você sabe que uma das frases que eu mais gosto de ouvir é assim, professor Mário Sérgio Cortella. Não por conta da exaltação, né, mas por conta da ideia de professor, a perspectiva de partilha, a lógica de nós sermos capazes de intercambiar conhecimentos, né, da possibilidade de adensarmos as nossas competências de um modo em que a gente possa cooperar, colaborar. E eu aprecio. Se tem um som que é absolutamente agradável para mim, é a palavra professora ou a palavra professor, ainda mais quando a gente procura, né, fazer com que a nossa capacidade ela seja mais coletiva do que exclusivamente individual. Aí sim, é premium. Muito bom. Então, vamos lá, professor Cortella. Professor, hoje as pessoas elas se veem tão atarefadas, né, tão cheias de responsabilidades, que nem se perguntam o porquê disso tudo, né? Ou seja, elas não conhecem os seus propósitos. Você diria que refletir sobre a própria vida e conhecer o motivo da existência é um privilégio reservado a poucas pessoas? Olha, algumas pessoas se dedicam mais a esse tipo de compreensão, percepção, mas não pode ser um privilégio, né? Como você bem sabe, a própria noção de privilégio significa algo só para mim, uma lei só para mim, uma lei privada, isto é, uma norma, uma conduta que se aplica apenas a mim. Nesse sentido, embora nós tenhamos uma presença mais reduzida de pessoas que no dia a dia se preocupam com a razão pela qual fazem o que fazem, isso pode e deve se estender, né, para um conjunto, né, de atuação profissional, um conjunto de atuação familiar, vivencial, seja onde for. Eu gosto muito de lembrar que uma das questões centrais para nós é por que fazemos o que fazemos. A filosofia também se dedica a pensar um pouco isso. A filosofia, que é a minha área, ela não é uma ciência prática. Ela é diferente da gestão, da administração, que tem algo que está envolvido na realização, né, de situações mais concretas. No entanto, a filosofia ela ocupa um lugar exatamente nesse polo, né, que você acaba de levantar, isto é, perguntar. Fazer com que a gente não vá vivendo de modo automático, robótico, sem reflexão, que a nossa ação ela seja intencionalmente realizada, que a nossa gestão de atividades, em geral, fora de nós, ou mesmo em relação à nossa vida, à nossa carreira, que ela tenha uma forma de consciência, de deliberação e, portanto, não nos coloque numa circunstância robótica. Daí que, sim, né, nós temos de nos perguntar qual é o propósito. Qual é a razão? Aquilo que mais move pessoas é quando elas têm nitidez em relação ao que é o propósito daquilo que fazem para elas, e a isso nós chamamos de motivação, ou quando alguém do lado de fora dela faz com que ela se mexa nessa direção que a gente chama de estímulo. A motivação é de dentro para fora, o estímulo, né, é de fora para dentro. Mas nas duas condições, a gente encontra uma das coisas que mais é importante para que alguém continue, né, numa trilha sem esmorecer, sem cair dentro daquilo que é superficial e, portanto, ganhe um sentido mais amplo. Muito bom. Professor, assim, qual que é o papel da filosofia justamente para a gente encontrar esse sentido, né? A gente vê, por exemplo, você se tornou extremamente popular, né? Eu acompanho o seu trabalho há anos, para não dizer décadas, né? Eu conheci você pessoalmente lá em 2005, né? Já acompanhava o seu trabalho antes Bom, disso. obrigado. E de lá para cá eu tô grudado também. Minha esposa é seu fã, ela tá louca, né? Eu disse, vou falar com Cortella hoje. Ela disse, eu não acredito, né? E aí, assim, a filosofia ela se tornou popular, ela entrou na moda e a gente está resgatando muitos filósofos, né? Eu, por exemplo, simpatizo muito e sou um seguidor aqui da filosofia estoica. Tem até o meu Marco Aurélio aqui de estimação aqui me inspirando diariamente. E é, como é que se explica isso, né? Por que a filosofia voltou a estar na moda, apesar, né, de um discurso político meio que refratário, querendo achar que a filosofia é perda de tempo, que não precisa estar nas escolas, que a gente deveria ter uma educação mais utilitarista, né, digamos assim.
Mas mesmo assim as pessoas têm procurado, né, a filosofia, você, outros filósofos como o Karnal, o Pondé também, enfim, a quem se deve, né, essa procura, né, pela filosofia agora, nos tempos atuais, que são tempos, né, tão repletos de tecnologia, de modernidade, e as pessoas estão procurando refúgio na filosofia? Pois é, a grande questão é filosofia e nós com isso. Né? Como é que a filosofia ela tem as suas interfaces com o mundo dos negócios, da tecnologia, da religião, da política, da ética, da carreira, isto é, como é que ela pode nos auxiliar a fazermos melhor, né, aquilo que a gente quer e deve fazer. Nesse sentido, a filosofia, que é a mãe original de todas as áreas do conhecimento do Ocidente, ela, durante algum tempo, ficou quase que trancada, né, no quarto, como se fosse a louca da casa, né, que vez ou outra saía do quarto para criar algum problema, perturbar certos sossegos, inclusive porque o mundo, né, no campo da praticidade, especialmente depois, né, da técnica e da tecnologia, ele ganhou uma dimensão muito mais de concretude, né, do que apenas, ainda bem, né, de apenas reflexão ou, para usar o nome de uma das obras do teu Marco Aurélio, de só de meditações. Né? E nessa hora, claro, vale demais imaginar que a filosofia ela ganhou mais presença porque ela coincidiu com duas coisas que são muito positivas. Primeiro, uma tecnologia muito avançada, um mundo apressado, fez com que algumas questões ligadas à nossa existência, aquilo que nos angustia, elas começassem a vir à tona. Entre elas, por que eu faço o que faço? Qual é o sentido da minha própria existência? Por que eu estou nessa correria o tempo todo? Acumulo bens, é importante, mas como é que eles são partilhados? São partilhados? Né? Isto é, questões que não se tinha antes uma perspectiva tão densa, né, de trazê-las à tona, porque o cotidiano ele não era em voz alta do modo como ele é hoje e com o apressamento que tem. Houve uma segunda coisa, e essa sim facilitou imensamente. Tecnologias de informação e comunicação, formas de presença no mundo digital, a expansão das trilhas, né, daquilo que é a web, que fizeram com que, por exemplo, a minha sala de aula, 35 anos na PUC São Paulo, onde eu dei aula e saí como professor titular, né, fiquei lá até 2012, 35 anos nas outras instituições, com 50 alunos em sala de aula, 40, e as quatro paredes. De repente, o mundo digital ele demoliu essas paredes. Ele fez com que eu passasse a ter presença no rádio, na televisão. Eu e outros amigos que você mencionou antes, passamos a ter podcasts, passamos a estar, né, nas redes sociais. Você imagine hoje 12 milhões de pessoas têm sua presença nas redes sociais, né, que eu tenho e que a Agência Sofia faz a coordenação, né, e a gestão para mim. Já imaginou? Quem diria, né, que habituado a ter, digamos, um ano extremamente farto, 200 alunos na universidade, né, 4 turmas de 50, que, de repente, isso apareceria, né, de um modo hiperdimensionado. Então, é claro que, de um lado, a agonia do mundo, para usar a expressão mais antiga da literatura, e, por outro, uma facilitação tecnológica, a junção desses dois fatores colocaram a filosofia, né, com alguma moda. Evidentemente que ela não é só moda, mas ela também é moda. E nós precisamos cautela para que ela não se torne apenas moda. Vem resistindo, vem trazendo questões, vem se popularizando, e eu gosto disso. Quando alguém diz assim, você escreve livros ou faz falas de autoajuda, digo no sentido filosófico clássico, sim. Afinal, o lema de Sócrates, há 2.500 anos, era conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo, isto é, conheça-te, né, e conhece-te para poder se ajudar. Então, nesse sentido, eu não tenho nenhum tipo, né, de recusa a essa expressão, porque, como eu digo sempre, o que mudou na história não foi tanto a ideia de filosofia, foi a ideia de autoajuda. E essa, em alguma medida, acabou se banalizando. Por isso, popularizar sem banalizar, fazer com que haja uma divulgação, uma disseminação, né, da reflexão filosófica e ela penetrando em vários lugares, né, em várias dimensões, é algo que mostra que a filosofia retoma, inclusive, aí eu concluo, retoma alguns dos seus fôlegos clássicos,
né? No mundo grego clássico do século V e IV a.C., ela se dava na praça, no mercado, nos lugares, em centros de estudos, aquele fundado por Platão, né, chamado academia, ou outro fundado por Aristóteles, chamado liceu, né, em espaços na ágora, para usar um termo, né, que acabou se dimensionando. O mundo digital é uma grande ágora, uma grande praça de encontro, e como toda grande praça, tem coisas que são muito boas e outras que são horrorosas. Tem gente que chega para aprender e partilhar e outras pessoas que chegam para derrotar. Tem gente que gosta menos do braço dado e mais do punho aberto. Então, isso altera um pouco mais a filosofia. Ela sozinha não resolve, mas ela não pode ser descartada e colocada no quarto outra vez, trancadinha, como se fosse mero delírio de gente de barba, né, branca e que se dedica a devaneios. Muito bom. Esses dias a gente repercutiu uma frase sua que é a seguinte: você fala o seguinte, se você não existisse, que falta faria? Né? E essa é uma provocação que você faz lá no livro Viver em Paz para Morrer em Paz. E assim, a gente recebeu vários comentários, isso foi no nosso Instagram, né? Algumas pessoas refletindo sobre essa questão, outras pessoas criticando, porque a gente está vivendo num momento em que está havendo muitas perdas, né? Todo mundo está tendo essa preocupação, está vendo a morte muito de perto, né? Esse perigo de, num instante, não estar mais aqui. Qual que é a importância da gente refletir tanto sobre essa questão da existência quanto da própria morte em si? Eu gosto sempre de lembrar que a morte ela não é uma ameaça, ela é uma advertência. O fato de nós sermos todas e todos mortais é uma condição. Ela não é nenhum risco no sentido de ameaça, né, e nem há uma danação que nos coloca uma impossibilidade. Ela é uma circunstância do ser vivo. Nesse sentido, digo de novo, a morte não é uma ameaça, ela é uma advertência. O fato de eu me saber mortal serve para eu lembrar que eu não tenho todo o tempo do mundo para que a minha vida não seja pequena, fútil, banal, né, que não seja descartável. Nesse sentido, eu tenho o meu tempo de vida, seja ele qual for, para construir nele a minha importância, para que quando eu me for e eu me vou, que eu faça falta. Isto é, que as pessoas digam, Cortella faz falta, o Leandro faz falta, né? Que pena que não está aqui. E não é apenas a saudade, isso sim, porque é o vínculo afetivo, né? Mas é também a minha obra, o meu trabalho. Aquilo que um dia um estupendo poeta alagoano, né, Ledo Ivo, que infelizmente faleceu no ano de 2012, Ledo Ivo diz, o que sobra é a obra, o resto só sobra. Né? O que sobra é a obra, o resto só sobra. E que obra é essa? Pode ser uma família estruturada, uma iniciativa empresarial, uma atividade de empreendimento, uma ação no campo da política institucional, a dedicação ao trabalho religioso. Tanto faz. O mundo da arte, o mundo da ciência. Não é necessário que haja fama. A fama é uma questão, inclusive, passageira. Ela desaparece. Mas a falta que alguém pode fazer tem que ser construída enquanto se vive. Por isso, a pergunta que você trouxe à tona. Se eu não existisse, que falta faria? Se você não existisse, que falta faria? Eu quero fazer falta. Eu não quero que, quando eu me for, que a minha passagem, para usar um termo que algumas religiões utilizam, ela seja nem notada. Eu tenho brincado com algo, né? Eu digo que nesse tempo pandêmico, em que a gente fica em estado de atenção, porque a nossa mortalidade fica mais evidente, né? Ela fica muito mais nítida, né? Nossa fragilidade ela se realça, né? Com muita expressividade. Eu gosto de imaginar que o que eu quero, né? Dizem alguns, o que você quer se você se for? Eu falo, olha, eu quero que quando eu me for, eu encontrando o Criador, né, que ele olhe para mim e diga assim, valeu, Cortella, valeu, Cortella, valeu o quê? Minha vida teve valia. Quase como se ele me dissesse, ele, ela, eles, ela, seja lá que fonte, né, de existência for, mas que ele, elas, eles, elas, que diga para mim assim, olha, eu te dei uma dádiva, te ofereci um mistério magnífico que é a vida e você tomou conta
não desperdiçou com tolice, não se apequenou, não foi egoísta, buscou partilhar, sofreu, mas não se rendeu, foi capaz de buscar sem desistir, como canta o maravilhoso, né, compositor paraibano, né, o maravilhoso Geraldo Vandré, 86 anos de idade fará em 2021. Né? Olha que coisa, quanto mais eu ando, mais vejo estrada. Mas se eu não caminho, eu sou nada. Se tenho a poeira como companheira, faço da poeira o meu camarada. Né? Portanto, a ideia de sair, né, pelo caminho e ser capaz, entre outras coisas, de saber que eu preciso fazer falta. Há pessoas que existirem, você sabe disso, que não nos fazem a menor falta. E não é que não fazem falta a mim, não fariam falta à humanidade, porque fizeram mal, né, foram de maneira direta, extremamente beneficiados por aquilo que foi a sua própria forma de ação, mas prejudicaram o conjunto. E há pessoas que fazem uma falta imensa, desde aquelas que a gente tem no miúdo do nosso cotidiano, até outras que a gente nem conheceu, né, pessoalmente, mas que faz uma falta, né, que elas não estejam conosco. Por isso, eu quero sim, e desejo que você também, quando nós deixarmos de ser, que a gente faça falta. Muito bom, olha só, eu fico emocionado, né? Estou aqui fazendo a entrevista já desconcertado por conta da emoção. Isso me faz lembrar muito uma frase que eu tenho anotado, para mim é meu lema de vida, assim, que eu busco sempre refletir sobre ela, do Disraeli, que diz que a vida é muito curta para ser pequena, né? Você sabe que essa frase, eu a coloquei pela primeira vez num livro meu mais antigo chamado Qual é a Tua Obra? Esse livro, Qual é a Tua Obra?, é um livro meu que cresceu imensamente, foi a primeira presença mais direta no mundo dos negócios, no mundo do empreendedorismo, no mundo da administração. Sempre tem uma ideia, ele já teve mais de 1 milhão de exemplares, o que no Brasil é uma coisa estupenda. Ele foi publicado em outros países também, mas aqui no nosso país. Nesse livro eu citei essa frase do Benjamin Disraeli, que, aliás, você lembra, né, foi um primeiro-ministro da Rainha Vitória, né, no século XIX. A vida é muito curta para ser pequena. Até hoje, eu tenho de explicar várias vezes, pessoalmente, muitas vezes no mundo virtual, que essa frase não é minha, porque as pessoas a citam, dizendo, como diz Mário Sérgio Cortella, a vida é muito curta para ser pequena. Eu gostaria muito, né, de ter pensado essa frase desse modo, como Benjamin Disraeli pensou, né? Mas a frase é dele, tal como você mencionou, eu a uso com frequência, aprecio, e mais do que tudo, eu a tenho como sendo também uma outra advertência, em vez de ser uma ameaça. Muito bom. E nesse mesmo livro, né, no Qual é a Tua Obra, você fala em substituir a ideia de um desconforto necessário pela ideia de poiesis, né, que é realizar uma obra. O que diferencia, né, um conceito do outro, né, na prática? Quando eu imagino que eu tenho apenas um emprego, isto é, só um lugar onde eu tenho um retorno financeiro para a minha sobrevivência, é claro que isso é necessário. É claro que eu preciso saber distinguir aquilo que é mero trabalho como sinônimo de emprego, e aí ressuscitando, como aparece no livro, a ideia de trabalho como sendo um castigo, como sendo um suplício, a própria palavra tripalium, como você sabe, ela tem esse sentido de instrumento de tortura. Em latim, a noção de trabalho é labor, né, mas se utilizava como gíria a ideia de tripalho, que gerou em vários idiomas latinos essa mesma noção, mas a noção grega de poiesis, de obra, daquilo que te realiza. Isto é, que faz com que você não apenas faça, mas aquilo é aquilo que não só você sabe fazer, como aquilo que deve fazer e como aquilo que quer fazer. Nessa hora, a ideia de obra, e o que eu tenho como docência, eu sou professor há 46 anos, sou professor, sou escritor, etc. O que eu tenho como meu emprego é a minha obra, o meu trabalho coincide, né, com aquilo que eu desejo. Mais ou menos você diria, mas isso não acontece com todas as pessoas. Sim, mas a pessoa, se ela encontra naquilo que é a atividade cotidiana dela, a importância que ela terá para que, quando ela deixar de ser, ela faça falta, essa é a obra. E nessa hora, claro, a noção de poiesis ela é decisiva. Mas não adianta sentar e esperar, não adianta aguardar.
né, em 2021, um novo livro meu, que é o meu 46º livro, né, agora de lançamento, durante o momento pandêmico, especialmente em 2020. Eu lancei 5 livros por conta até, né, da possibilidade de não tendo de fazer deslocamentos cotidianos, né, houve uma organização melhor do tempo liberado. Esse livro, em lembrança até, né, de novo, a Geraldo Vandré, se chama Quem Sabe Faz a Hora. Quem sabe faz a hora. Competências certas em tempos incertos. Ora, nesta obra eu retomo coisas que escrevi no Filosofia e Nós com Isso, de maneira um pouco mais voltada para as novas circunstâncias atuais, e algumas coisas do qual é a tua obra, entre elas a ideia, né, de nós não termos uma mera relação na qual o emprego seja fonte de renda. E aí a distinção final, né, que eu coloco, às vezes só emprego é fonte de renda, enquanto que trabalho como obra, como poeses, é fonte de vida, né? Não é só fonte de renda. Claro que eu preciso ter fonte de renda, mas ela não pode ser só isso, porque afinal de contas se vai. Mas, de novo, né, o que sobra é a obra, o resto só sobra. Muito bom. E por falar no Filosofia e Nós com Isso, ele também virou um curso, né? E agora ele também vai estar disponível aqui para os assinantes do Administradores Premium. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o curso, porque justamente assim eu comecei falando, né, que dentro assim na administração, os empreendedores eles sempre buscam um conhecimento que ele é mais utilitarista, que ele possa aplicar ali na prática, né? E agora talvez essa turma se surpreenda de encontrar dentro do nosso, né, da nossa plataforma de cursos, que é repleta desses cursos, né, que são mais técnicos, direto ao ponto, enfim, que ensinam ali alguma competência, alguma habilidade, e agora vai ter um curso de filosofia, né, que é o Filosofia e Nós com Isso. O que o pessoal pode esperar desse curso, né, e qual que é o ganho que a gente tem participando? Veja, uma das coisas importantes dentro disso é que não se pode imaginar a filosofia como descartável. Ela não tem a mesma utilidade, né, que outras áreas concretas do cotidiano, mas ela não é descartável. Em outras palavras, ela não é inútil, ela não é relegável a um plano, né, externo. Ao contrário, a filosofia ela nos ajuda a pensar melhor, a questionar, a encontrar razões mais nítidas para aquilo que a gente faz. E, portanto, ela tem uma dimensão prática que não é a dimensão do fabricar, não é a dimensão do empreender de modo que algo, né, venha à tona, mas impedir e recusar que aquilo que eu faça que tenha uma dimensão para mim alienada, desconhecida, aquilo que eu faço como prática que seja também iluminado por uma nitidez, como eu lembrava, em relação às razões do fazer, em relação às razões de recusar, em relação a tudo aquilo que faz uma interpretação também da vida e do que está em volta, para que eu não vá apenas, como eu lembrava logo no ponto de partida, roboticamente, servilmente, fazendo as coisas que tem de fazer. Por isso, todas as grandes universidades do mundo, inclusive no campo da administração, elas têm, sim, uma parte da filosofia como sendo presente, não porque dará ali uma rota, um manual, né, um vade-mecum, mas porque ensina a não ficar tão distraído em relação a uma vida que não pode ser desperdiçada, a uma inteligência que tem que ser mais elaborada. Não sou eu que faço isso no curso, né? O curso provoca, ele estimula para que, em relação ao mundo digital, ao mundo do trabalho, a liderança, a religião, a política, sobre aquilo tudo que a filosofia dá, né, a sua reflexão, que a gente pense melhor. Tal como eu digo, né, às vezes, nos programas de rádio no qual eu sou comentarista, pensar bem nos faz bem. Né? Pensar bem nos faz bem. Por isso, sim, tem uma dimensão que vai ensinar a escriturar, vai lidar com ciências atuariais, vai ter técnicas de administração? Não. Né? Seria estranho que assim o fosse. Vai ser algo que, se eu não fizer, vai fazer falta? Sim. Diz como? Vai fazer falta para quê na minha vida? Para você não apenas viver, mas para viver de um modo mais consciente, mais deliberado, mais reflexivo e, portanto, mais emancipado.
isto é, para usar a palavra mais expressiva, com mais autonomia. E uma pessoa que é mais autônoma no pensamento, não porque a filosofia faça isso em você, mas porque você pode fazer isso com você mesma ou você mesmo, ao ter a filosofia como uma das possibilidades de olhar o mundo e nele estando, não estar apenas como uma parte do mundo idêntica ao que o Charlie Chaplin, no início do século XX, colocou nos tempos modernos, em que, se você se lembra, o operário, o Carlitos, cai dentro de uma engrenagem e sai ileso do lado de lá. Isso é assustador, porque o problema maior não é ele ter caído numa engrenagem que gira, é ter saído ileso do lado de lá, que isso é sinal de que ele é parte da máquina. E tal como a máquina, ele gira junto e sai do outro lado. A finalidade de filosofia, e eu com isso, é que eu primeiro perceba se eu quero, de fato, estar na máquina. Segundo, se eu estiver, que eu seja ativo e não passivo em relação à estrutura. Terceiro, né, que se eu tiver que sair ileso do lado de lá, que seja também por obra minha, na qual eu tenha a iniciativa. Quem sabe faz a hora. Muito bom, professor Cortella. Cara, queria te agradecer demais pela presença aqui no nosso Café com a ADM. Te agradecer também por fazer parte agora, né, do Administradores Premium como um dos nossos professores. É uma honra imensa para a gente ter você lá. E agradecer pela sua obra, né? É isso. Por toda a sua obra que vem nos inspirando, que vem nos transformando, enfim, né? E que exerce tanta admiração, né, em milhões de pessoas, que estão agora encontrando na filosofia um significado para a sua vida, e você é um porta-voz disso. Muito obrigado mesmo. Fico feliz de você lá no Filosofia e Nós com Isso vai ver que uma hora eu cito o Machado de Assis, e o Machado de Assis dizia algo, quando alguém me elogia bastante, como você fez agora, que é um afago desejado, afinal de contas, né, uma forma, né, não só de afeto, como de generosidade, mas o Machado de Assis fazia uma advertência, né, ele dizia, está morto, podemos elogiá-lo à vontade. Olha só, está morto, podemos elogiá-lo à vontade. O que eu quero dizer com isso? Não é a recusa, o elogio ou a generosidade, mas dizer que a filosofia nos alertaria para a gente prestar atenção e perceber que uma pessoa que, num determinado momento, pode até ser admirada ou admirável, pode deixar de sê-lo se ela bobear. Por isso, é preciso estar o tempo todo em estado de atenção para que essa admiração que você indica e que eu agradeço, que ela tenha prosseguimento, porque ela não é algo que caiu, né, e veio até mim. Ela tem que ser resultado de uma obra. Essa sim, fica, o resto só sobra. Muito bom, valeu demais, um grande abraço. Abraço.